Olá, que bom ter a sua companhia aqui no Identidade. Você é sempre muito bem-vindo por aqui, viu? A cada ano, milhares de pessoas se unem ao Exército da Esperança para se tornarem anjos da esperança que têm uma única missão: evangelizar todo o Brasil. Mas por que eu estou te falando isso? Eu imagino que você está acompanhando as notícias sobre as chuvas que devastaram o estado do Rio Grande do Sul. O volume alto de água atingiu 385 cidades do estado e mais de 200 mil pessoas estão fora de suas casas. Se você está longe, saiba que pode fazer a diferença na vida dessas pessoas que estão passando por esse momento tão difícil. Neste sábado, dia 11 de maio, às 7 horas da noite, vai acontecer a live do Anjos da Esperança em parceria com a ADRA, que é a Agência de Desenvolvimento e Recursos Assistenciais, que além de ajudar milhares de pessoas ao longo do ano, também participa de ajudas emergenciais como esta lá no Rio Grande do Sul. A live vai ser transmitida aqui na grade de programação da TV Novo Tempo e se você quiser doar, seja qual valor for, a chave Pix é o e-mail sos@adra.org.br. Todo o valor arrecadado vai ser destinado unicamente para a Adra Brasil, que está auxiliando as pessoas afetadas pelas enchentes lá no Rio Grande do Sul. E aí, podemos contar com a sua ajuda? Aqui no Identidade, hoje vamos conhecer sobre a história de um casal de missionários muito especial, o José Roberto e a Ediana Godoy, que entenderam que precisavam se dedicar mais à missão de pregar o Evangelho. Vou fazer uma pausa rápida, mas são só 30 segundinhos e em seguida eu volto com essa história desse casal missionário muito especial. Então, espero você daqui a pouquinho, depois do intervalo. Ediana e José Roberto se conheceram numa semana de evangelismo de Semana Santa. É uma programação especial que acontece nas igrejas adventistas de todo o país no período que antecede a Páscoa. Então eles começaram a namorar, depois se casaram e tiveram a primeira filha, Maria Clara. Mas no coração deles foi brotando ali uma vontade de serem missionários, obreiros de Deus. E foi então que eles venderam tudo o que tinham construído aqui no Brasil para partirem para a Bolívia, onde o José Roberto estudaria teologia. Esse é o caminho para quem quiser tornar um pastor da Igreja Adventista do Sétimo Dia. É necessário cursar teologia, ou seja, ter um nível superior na área teológica e não apenas um cursinho na área. Bom, na Bolívia, é um país ali sul-americano, localizado na região andina. O território boliviano é construído por uma variedade de paisagens naturais, marcada pela presença da Cordilheira dos Andes e do Altiplano. Ele é rico em recursos naturais, como gás natural e petróleo, mas a população enfrenta um alto índice de pobreza e desigualdade social, que coloca a Bolívia entre os países mais pobres da América do Sul. E eu quero começar a nossa conversa perguntando justamente sobre esse período da vida, que não deve ter sido nada fácil, viu? Boa noite, pastor José Roberto e Ediana. Sejam muito bem-vindos aqui. É um prazer recebê-los no Identidade. Boa noite, Gabriela. Estamos muito felizes também por poder estar aí com você neste momento. Boa noite, Gabriela. Para nós é um prazer estar aqui junto com vocês e poder conversarmos um pouco sobre esse aspecto tão importante da nossa vida e também da questão evangelística, do nosso envolvimento na missão. E eu quero começar então perguntando quais foram os desafios enfrentados nessa época, né, de largar tudo aqui no Brasil para ir cursar teologia na Bolívia. Como é que vocês se mantinham lá? Como que foi esse período? Bom, vou começar falando porque são marcas que eu tive a oportunidade de registrar, certo? As experiências, as principais, e, assim, os desafios tornaram para a gente uma prova de que Deus queria nos ensinar a sermos completamente dependentes dele, né? Porque no ministério, na missão, é preciso aprender essa lição. Então, na viagem, onde nós estávamos já seguindo para a Bolívia, me lembro bem que nós passamos por uma das estradas muito conhecidas como Estradas da Morte, um local bem perigoso mesmo. E às vezes eu ficava assim, Deus,
será que vai dar certo? A gente vai morrer aqui, porque haviam penhascos, né? A gente conseguia o ônibus, não é? Havia um problema no tráfego, transporte do país inteiro, e o ônibus estava desbravando as montanhas e teve um momento que tinha nuvem com poeiras e a gente desesperado com trânsito na montanha. E aí eu entendi que seriam muitos desafios, não é? Então, o maior desafio, eu posso dizer, foi a viver completamente dependendo de Deus, porque tudo era um risco ali naquele lugar. Aconteceram algumas coisas lá, né? Exatamente. E para a gente poder se sustentar na realidade ali, ao final de cada semestre, a gente tem um período chamado de colportagem, onde a gente sai para poder colportar, para poder angariar recursos, para podermos estar custeando nossos estudos. Como nós estávamos lá na Bolívia, nós saímos de lá da Bolívia e vinha para o Brasil, né? Naquela maratona que a gente fazia, era um desafio muito grande. Como minha esposa já comentou aqui, eram vários desafios que nós enfrentávamos, e um deles era o meio de transporte, que a gente não tinha dinheiro para poder pagar passagem de avião, então a gente tinha que vir de ônibus até um certo ponto, outro ponto a gente vinha de avião, enfim. Então era aquela maratona. O meio pelo qual a gente se sustentava lá era pela colportagem. E assim, complementando, eu me lembro que assim que nós chegamos nos primeiros dias, aconteceu um episódio assim que foi desafiador, um dos maiores, você perguntou aqui. O meu esposo e eu, nós estávamos indo na cidade de Cochabamba, na Bolívia, como geralmente os estudantes, né, de lá vão até Cochabamba para fazer suas compras, né, de casa, onde vão morar. Então, nós precisávamos de comprar alguns utensílios e tal. E era uma época assim de carnaval e no país, e o meu esposo ele foi assaltado e levaram assim todo o dinheiro que ele tinha, inclusive assim a carteira com os cartões. E aí o meu esposo ficou preocupado, né? Voltou o percurso, procurando, mas nós fomos advertidos que sim, nós teríamos sido assaltados. E também naquele momento a nossa filha Maria Clara estava conosco, né? Com 5 anos de idade. Aí ela pediu pão. Justamente eu não tinha nada para dar para ela. E aí uma mulher conhecida como Cholita, lá na Bolívia, ela falou alguma coisa, eu não entendi, mas havia dois casais, um casal de amigos conosco, e traduziu para a senhora que a nossa filha estava pedindo um pão. Ela rapidamente tirou do bolso 2 bolivianos e comprou ali 2 pães, um para ela e um para a nossa filha. Naquele momento eu já pude entender que Deus queria nos ensinar a depender dele, porque ele ia conduzir todas as coisas. Aí depois, conta o que aconteceu depois desse dia terrível aí. Entre essa experiência, né, são várias as experiências que nós tivemos ali. Nós tivemos uma experiência com respeito à questão dos nossos documentos. Porque quando nós sofremos esse pequeno furto lá, é interessante lembrar tudo que envolveu, o enredo que envolveu esse furto. Nós estávamos em uma calhe, né, uma rua lá, um comércio, onde se vende eletrodomésticos, e nós ali estava acontecendo o carnaval, e lá, assim, eles não pegam arma, né, para poder te assaltar. Eles jogaram uma espuma no meu rosto, né, como uma forma de brincadeira, carnaval e tal, e eu tirei a mão do bolso para poder tirar a espuma do rosto. E aí, nesse momento, quando eu coloquei a mão no rosto para tirar a espuma, eles pegaram e tiraram ali da minha carteira o dinheiro que estava no bolso de uma jaqueta, na realidade, uma blusa de frio, porque lá faz muito frio. Aí, quando eu voltei novamente com as mãos no bolso, percebi que não tinha carteira, não tinha dinheiro, e aí então, a gente ficou ali um pouco meio desesperado, meio preocupado, porque era todo o dinheiro que a gente tinha para poder passar o semestre e também para poder comprar, né, os nossos eletrodomésticos, nossas coisas.
Agora, continuando um pouquinho a história, porque nosso tempo é curto, eu preciso dar uma acelerada aqui. O pastor José Roberto, na verdade, veio concluir o curso teológico no Brasil, no IAN, e depois dessa conclusão, existe um período ali de espera para um chamado, digamos assim, né? Para um trabalho realmente, para ele ser contratado e começar a trabalhar. E eu soube dessa história que você não tinha tido um chamado ainda e achou um trabalho em Portugal. Foi então que você embarcou sozinho, sem sua família, né, sua esposa e seus filhos, para conseguir começar a trabalhar. Mas eu sei que nesse meio tempo a Ediana estava orando para que esse chamado acontecesse aqui no Brasil, que vocês pudessem ser obreiros aqui. E como é que foi essa história? Porque eu sei que a Ediana teve vários sonhos. Ediana, conta pra gente este episódio dos sonhos que você teve. Então, já tinha, assim, um bom tempo à espera do chamado e meu esposo já começou a ficar preocupado com relação às finanças, todo o investimento. E ele falou assim: Olha, minha querida, a gente não pode ficar esperando por mais tempo. A nossa filha, agora não tinha só a Maria Clara, tinha a Maria Clara, o Lucas Gabriel e o Miguel Vitor, ainda bebê, com poucos meses, né, de nascido. Então, ele falou assim: Eu tenho uma oportunidade de ir, eu preciso de ir. E quando ele começou a se planejar, eu comecei a ter sonhos. E nesses sonhos, assim, eram sempre, tinha algumas características muito similares, como, por exemplo, alguém pedindo uma atividade que era executada, geralmente é executada por um pastor. E no sonho, a pessoa falava: cadê o pastor? Cadê o pastor? E eu falava: olha, o meu esposo é habilitado, ele pode fazer isso para vocês. E aí, no dia que ele foi para a Bolívia, ele me abraçou. Foi uma despedida muito triste para as crianças, para mim, ficar sozinha. Já estava num estado bem longe da minha cidade de Natal, que é o Espírito Santo, né? Eu abracei ele, eu falei: ainda falta um sonho para eu compreender mais. E ele sorriu e falou: meu bem, eu preciso de ir. E ele foi. Na noite que ele foi para São Paulo para embarcar para Portugal, no meio da noite eu tive esse último sonho. E eu fui lá e digitei, sabe? Meu Deus, eu estava tão grata. Eu falei: bem, Deus, ele me deu o último sonho. Eu compreendi. Pode voltar para casa. Vai vir um chamado. Como obreiro. Mas ele tinha falado: como obreiro, eu só vou aceitar se o presidente me ligar. E aí, então, eu coloquei: pode voltar para casa. E aí eu apaguei essa mensagem, a metade da mensagem, pode voltar para casa, porque eu entendi que Deus estava falando: não, essa é a parte da experiência dele, deixa ele ir. Porque se eu sei que se eu digitasse ali, poderia voltar para casa. Mas ele embarcou. E no dia que ele chegou lá, em Portugal, no outro dia, bem cedinho, ele recebeu a ligação de quem? De um presidente chamando ele para poder estar trabalhando como pastor e aqui na região leste de Minas, onde nós estamos atualmente. Já fomos aqui a alguns lugares por essa região. Tá E é certo, claro como que eu Deus gostaria é. de lembrar, né, que o nome do presidente que me chamou foi o pastor Valdomiro Alves, e eu tenho muita gratidão ao pastor Valdomiro por ter nos chamado, por ter atendido a voz de Deus para poder nos chamar. Então eu gostaria de deixar aqui a minha gratidão, né, ao pastor Valdomiro e toda a sua equipe. Muito obrigada. Tá certo. A gente vai fazer uma pausa rápida aqui, mas você de casa continue com a gente, porque tem muito mais da história do pastor José Roberto e da Ediana para a gente conhecer. E a gente volta em instantes. Identidade de volta, hoje conhecendo a história do José Roberto e da Ediana Godoy. Ele que é um pastor, ela é pedagoga, são pais de 3 filhos, formam então uma família pastoral muito ativa e missionária. Largaram tudo aqui no Brasil para irem para a Bolívia cursar teologia, chegaram a esperar ali um tempo por um chamado, mas hoje atuam aqui na região leste de Minas Gerais como missionários e obreiros. E vocês, eu soube que tiveram ali várias estratégias para poder evangelizar, inclusive uma que vocês chamaram de pão missionário. Eu queria que vocês contassem como desenvolveu essa ideia.
Justamente num tempo difícil de pandemia que nós passamos, estava muito difícil, as pessoas não estavam querendo mais estudar a Bíblia, receber a gente em casa, claro, e estava acontecendo aí, muitas pessoas vivenciando eh, isolamento e tudo mais. Eu falei, meu pai, eu tenho que auxiliar o meu esposo com relação a isso. Então, já que ele era o professor de Bíblia, e eu ia para a cozinha e preparava pão, pizza, né, biscoitos, enfim. E aí embalava, eu falava assim, olha, eu vou preparar um curso bíblico bem condensado, bem sucinto. Eu pegava então um versículo e colocava ali a profissão de fé, não é? E aí ele podia assim estar continuando o trabalho dele e a gente apoiando, as crianças também. Então, esse pão missionário, ele foi executado em vários lugares e ainda a gente continua usando, né, esse método. É interessante que esse método ele quebra ali a barreira da pessoa não te atender ou falar um não, porque você ali aborda a pessoa, eu tenho que trazer um pão para você e te dar um bom dia. E aí, é claro, ali tem um bilhetinho, né? Uma escrita ali com um verso bíblico para a pessoa. E aí você vai quebrando as barreiras, o preconceito, criando a proximidade, e aí formando uma amizade com a pessoa, e aí, é claro, mais à frente a gente pode se aprofundar mais no aspecto do estudo da palavra de Deus. Mas o pão missionário realmente é um meio, um veículo missionário poderoso, maravilhoso que Deus nos deu. Que legal. Inclusive, a gente usou o método de estar escolhendo, selecionando os versículos bíblicos que contêm aí verdades distintivas apresentadas, ensinadas pela Igreja Adventista do Sétimo Dia. Então, nós temos a quantidade de estudos, né, de guias, então é muito interessante fazer esse projeto, que a familiaridade com a pessoa, ela aumenta e depois ela quer estudar mais, né? Então, por isso que a gente continua aí mesmo depois desse tempo de pandemia. Legal. Agora, essa vida de pregação em prol ali do evangelho só é possível porque vocês, né, pastor José Roberto e a Ediana, e toda a família têm certeza e convicção do Deus a quem vocês servem. Eles creem em Deus de todo o coração, gente, conhecem as verdades bíblicas. E eu quero aproveitar esse momento para oferecer para você aí de casa a revista Esperança Eu Creio, que foi lançada agora no mês de abril aqui na Novo Tempo. Porque às vezes tudo o que a gente mais precisa é de respostas, não é mesmo? A gente ouve tanta coisa por aí que acaba deixando a nossa fé abalada. E por isso Deus deixou escrito tudo o que nós precisamos saber para ter um guia desse mundo, a Bíblia, a Palavra de Deus. E esse guia de estudo vai te ajudar a ter certeza do que você crê. Então peça o seu agora mesmo por os números que já aparecem aí para você, 0 operadora 12 21 27 31 21. Esse é o telefone da Escola Bíblica, que é o departamento responsável pela revista Esperança. Você vai fazer um breve cadastro para ter esse material, para que ele chegue até você no conforto da sua casa, sem nenhum custo, porque os nossos amigos e apoiadores Anjos da Esperança já proporcionaram essa bênção para você. Vou repetir o telefone, 0 operadora 12 21 27 31 21. Então, pode ligar agora mesmo que tem uma equipe para atender você. Agora é bonito de ver, Ediana e José Roberto, como os filhos de vocês também têm a certeza da existência desse Deus e também são missionários e evangelistas. Qual que é a importância ali de ensinar aos filhos, desde pequeno, a importância da propagação do evangelho? Na realidade, a gente tem que pensar na geração futura, não é? E nós que recebemos filhos de Deus, entendemos que aqui nesse mundo nós não temos a vida eterna. Então, somos missionários e mesmo que venhamos a descansar no Senhor, precisamos de plantar alguma coisa aqui que possa continuar o trabalho da pregação do Evangelho. E os nossos filhos entendemos que Deus nos concedeu para dar a continuidade. Mas não precisa da gente morrer para isso, porque eles são fantásticos. A gente é muito apaixonado por cada ação que eles têm. Então, assim, é muito importante. A gente faz isso por meio dos cultos familiares, né, que todos os dias nós temos, pela manhã, pela tarde, o estudo da lição da escola sabatina. E quem conhece essas 3 crianças percebe essa importância. Não, realmente,
é importante. Algumas pessoas até copiam algumas coisas quando escutam alguma coisinha que eles fazem, a gente nem está por perto, eles entendem, não, eu vou fazer o que essa criança está fazendo, né? Porque é uma criança, então ele está sendo ensinado, ele está conseguindo praticar, mesmo distante dos pais, então isso quer dizer que está dando certo aí a questão de projetar nos nossos filhos o reino do céu, eles estão caminhando junto conosco. E a gente viu aí algumas fotos da família, inclusive segurando o livro. Eu queria saber como é que surgiu a ideia de registrar todas essas experiências dessa família missionária em um livro. Conta pra gente, pastor. Como nós todos estamos envolvidos, né, no contexto da missão, ensinando nossos filhos, envolvendo eles para que eles possam estar apaixonados, para que eles possam amar a missão, nós entendemos que a melhor forma para que eles pudessem se apaixonar, amar a missão, é estar envolvido em cada ação que nós desenvolvemos na missão. Então, se nós vamos ali dar um estudo bíblico, a gente, tendo a oportunidade, a gente leva ele. Nos cultos, na igreja, graças a Deus, eles são bem talentosos, coloca para cantar, fazer uma oração, entregar um folheto bíblico, no Impacto Esperança, a entrega de livros. Então, todo um processo envolvendo eles na missão, para que eles possam se sentirem parte da missão e, assim, amarem também a missão. Quais são os desafios maiores que vocês têm enfrentado no momento? Então, acessar os corações já enraizados naquilo que eles creem, respeitando que nós somos pessoas sociáveis e não apenas representamos uma religião, nós representamos a Cristo. Então, a gente tenta se aproximar de uma forma muito amigável. E nós registramos no livro, inclusive, você perguntou aí sobre o livro, nós sentimos que Deus queria que nós registrássemos as nossas experiências, que foram muito intensas, principalmente no tempo de pandemia, com relação à evangelização e como a nossa família estava entrosada aí em conseguir acessar essas pessoas. E muitas delas já com uma outra fé solidificada. E a gente, foi pelo meio amigável, através do pão missionário, de serenatas e tal, a gente conseguia acessar. Inclusive os nossos filhos, e às vezes a gente colocava eles para poder dar estudo bíblico para uma criança que é filho de um casal, como por exemplo, teve uma família inteira que se entregou a Jesus através do batismo, fruto do trabalho inicial. Eu me aproximei deles no momento assim difícil que estávamos passando e eles então foram abrindo o caminho quando nossos filhos estavam conversando e pregando de Jesus para a filhinha desse casal. E aí nós entendemos que esse era o caminho. A gente parava o carro embaixo da casa deles e comentava, nossa, vamos cair uns tantos minutos, 10, 15, 20 minutos, e depois descem. E quando surgiam as perguntas deles, aí a gente entrava em cena, porque já tinha também um caminho aberto para dar continuidade na pregação do Evangelho. Então, o desafio é acessar mesmo o coração de uma forma amigável, sem preconceito nenhum, e funciona para a honra e glória do Senhor. Porque na realidade o mineiro ele é bem desconfiado, demora um tempo, né, para você poder conquistá-lo, para ele poder confiar em você. Você não chega assim, ele logo já vai sorrindo, já vai logo abrindo a porta da casa, não é assim que acontece. Demora um tempo, tem um processo para que você possa acessar ali o coração dele, conquistar a amizade, mas depois que você conquista, depois que você consegue quebrar essa barreira, é um povo maravilhoso, é um povo muito abençoado. Eu quero muito agradecer a presença de vocês aqui, de terem compartilhado com a gente a história de vocês, que Deus continue abençoando o ministério, para que vocês possam ajudar ali a transformar a vida de muitas pessoas, viu? Então, um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, Obrigada pela oportunidade. Tchau, tchau. E a você de casa, até o nosso próximo encontro aqui no Identidade. Boa noite.